Hoje vamos aprender a calcular o ΔH de uma reação química utilizando as entalpias de ligações. Já fica ligado após a vinheta. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje vamos avaliar o ΔH de uma reação química utilizando as entalpias de ligações. Só que antes, a gente precisa entender o que é uma entalpia de ligação. A entalpia de ligação é a entalpia ou calor envolvido a 25 graus Celsius em um atm para você quebrar 1 mol de ligações covalentes no estado gasoso, tá? O estado gasoso é o nosso padrão. E quando você quebrar essa ligação covalente, você vai produzir átomos isolados no seu estado gasoso. Então vamos ver aqui um exemplo na prática. Na prática eu tenho aqui, uma substância chamada de gás hidrogênio. Temos o nosso H2 gasoso. Sabemos que o gás hidrogênio ele é formado por uma molécula em que eu tenho 2 átomos de hidrogênio realizando uma ligação covalente simples entre eles. Se eu quero quebrar essa ligação covalente, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que fornecer energia para ela. Só que da mesma forma que eu estou fornecendo energia, a ligação ela está absorvendo. Dependendo da quantidade energética que ela absorver, essa ligação será quebrada e ela vai formar aqui, 2 átomos de hidrogênio isolados. Muito bem. E qual que é o valor dessa energia que eu preciso absorver para a ligação ser rompida? Nesse caso, o ΔH para o rompimento dessa ligação vai ter um valor mais 104 kJ. Por que mais 104? Porque a ligação ela está absorvendo. Então você já pode colocar uma coisinha na sua cabeça. Quando você quer romper uma ligação química, então a quebra de uma ligação ou o rompimento de uma ligação, você tem o chamado processo endotérmico. Então a quebra de uma ligação química sempre será endotérmica. Tranquilidade? Se eu pensar no processo inverso, é muito parecido. Então eu tenho aqui, 2 átomos de hidrogênio isolados. Aqui no seu estado, né? No seu estado, deixa eu escrever melhor aqui pra gente. No seu estado gasoso. E eu quero fazer com que esses 2 átomos realizem uma ligação covalente entre si. Se eles realizarem uma ligação covalente, eu vou formar uma substância, que é o meu hidrogênio gasoso. Aí vamos pensar o seguinte, galera. Vocês aprendem que a ligação química, ela é formada para você gerar estabilidade. E na natureza, gerar estabilidade significa ficar menos energético. Então, quando eu estou formando, no caso, a minha ligação covalente, eu vou liberar energia em vez de absorver. Então, aqui, o ΔH, gente, ele vai ter o mesmo valor. Só que agora, em vez do meu valor ser um valor positivo, eu vou ter um valor negativo, porque eu vou liberar essa quantidade energética. Então, uma outra coisinha que você pode anotar que é importante é que a formação da sua ligação, então, a formação da sua ligação, ela sempre será aqui, um processo exotérmico. Tranquilo? Então, quebrar ligação endotérmico, formar ligação exotérmico. Vamos aplicar agora esse conhecimento para calcular o ΔH de uma reação química. Temos aqui uma reaçãozinha química balanceada, bonitinha, e eu quero calcular o ΔH dessa reação. E eu vou calcular esse ΔH utilizando as entalpias de ligação que eu tenho aqui na minha tabela ao lado. Percebam que todas essas entalpias estão com valores positivos, porque eu estou supondo que eu quero quebrar a ligação. A gente vai ter que fazer algumas modificações aqui, tranquilo? Primeira coisa que eu gosto de fazer, galera, é montar as minhas substâncias. Como é que eu vou montar? Eu tenho aqui o meu carbono, e esse carbono, ele está realizando 4 ligações simples com o meu hidrogênio. Então, aqui eu tenho CH4, 4 hidrogênios. Muito bem. O próximo reagente é o Cl2. Eu tenho o meu cloro realizando uma ligação simples com outro átomo de cloro. Beleza. E eles vão formar 2 substâncias. Eu tenho aqui o meu carbono fazendo 3 ligações simples com o hidrogênio. Então, aqui estão os meus hidrogênios bonitinhos. E ele está fazendo uma ligação simples com o meu átomo de cloro.
E um subproduto dessa reação é o ácido clorídrico, em que eu tenho hidrogênio fazendo uma ligação simples com o meu cloro. Eu gosto de montar as moléculas para saber o tipo de ligação que eu tenho entre os átomos. Fica mais fácil e não dá chance para o erro, tá? Vamos lembrar uma coisa importante, galerinha. Quando você pega aqui o lado esquerdo da sua reação, todo esse lado esquerdo é o que nós chamamos de reagentes. Então, aqui, ó, reagentes. Muito bem. E quando você pega o lado direito da sua reação química, é o lado que nós chamamos de produtos. Então, vamos colocar aqui, ó, produtos. Aí você vai lembrar uma coisa importante. Quando você tem ligações químicas nos reagentes, essas ligações precisam ser todas quebradas para elas formarem novas no seu produto. Então, nos reagentes, a entalpia da ligação, ela sempre será um valor positivo, porque a quebra de uma ligação é um processo endotérmico. Agora, no produto, quando a sua substância for formada, ela vai ter que formar novas ligações químicas. E a formação dessa ligação, ela tem que ser um processo exotérmico, então os valores vão ser negativos, tranquilo? Então, ó, eu vou pegar tudo isso que eu fiz aqui, vou só diminuir para dar espaço para os nossos cálculos, tá? Então, vamos lá. Para calcular o ΔH dessa reação química, vou colocar aqui, ó, o ΔH dessa reação, eu vou fazer o seguinte. Nós aprendemos em aulas passadas que o ΔH é o produto menos o reagente. Aqui vai ser diferente. Como eu tenho os reagentes sempre sendo valor positivo e como eu tenho os produtos sempre sendo um valor negativo, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer o somatório das entalpias padrões de ligação, entalpias padrão de ligação, dos reagentes, aqui todos positivos, e eu vou subtrair os meus produtos para que eles fiquem todos negativos. Então, aqui eu tenho o somatório da entalpia padrão de ligação, entalpia padrão de ligação dos meus produtos, tranquilo? Então, vamos fazer o cálculo? ΔH vai ser igual. Para ficar organizado, vou abrir aqui um colchete, tá? Só para ficar bonitinho mesmo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, ligações carbono com hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Então, vou colocar aqui, ó, 4 vezes. Qual que é o valor dessa entalpia? Na tabela, carbono com hidrogênio tem um valor de 99,5 quilocalorias. Fecho parênteses. Bora para o próximo. A próxima substância é o cloro gasoso. Eu tenho aqui uma ligação cloro com cloro. E essa ligação está aqui na tabela, ó. Cloro com cloro. Uma ligação vai ter o valor de 57,8 quilocalorias. Pronto. Acabaram os nossos reagentes. Vamos agora para os produtos. Então, menos os produtos. Abre o colchete novamente para ficar organizado. Nós temos aqui 3 ligações carbono com hidrogênio. 1, 2 e 3. Então, vamos botar aqui, ó, 3 vezes. Qual é o valor dessa ligação? 99,5 quilocalorias. Vai somar o próximo. A próxima ligação só tem uma, né? Que é a ligação carbono com cloro. Tá bem aqui, ligação carbono com cloro. E qual que é o valor dessa ligação? 1 vezes, e essa ligação carbono com cloro, 78,5. Tá bem aqui, ó, essa ligação carbono com cloro, beleza? E a última substância nos meus produtos, hidrogênio com cloro. Só tem uma ligação, então eu vou somar mais, vou botar aqui mais, vai ficar pequenininho, né? Deixa eu só diminuir aqui para não ficar tão bagunçado pra gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, ó, só diminuidinho aqui para ficar bonitinho pra gente, tá? Mais, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Então, mais uma ligação hidrogênio com cloro. O valor dessa entalpia do hidrogênio com cloro, 103 quilocalorias. Fecha agora o meu colchete. Então tá aqui fechadinho. Agora eu vou realizar os meus cálculos, que são bem simples, tá? Se você realizar os cálculos bonitinhos aí na sua casa, você vai perceber que o ΔH
Aqui, opa, deixa eu botar um delta bonito, né? Que delta horrível. Então vai ficar um ΔH de valor positivo, porque está nos reagentes, de 455,8 quilocalorias. Nos produtos vão ficar todos negativos, então menos 480. Agora ficou só a parte matemática de realizar o cálculo. Fazendo o ΔH desse processo, eu vou ter no final uma entalpia de menos 24,2 quilocalorias por mol. Então, esse processo aqui, ele é um processo exotérmico. Acabou por aí. Fechou, galerinha? Lembrando que deixa aquele like, se inscreve no meu canal, vai ser muito importante para você me ajudar, tá? Tem muitos vídeos aqui toda semana para vocês. Então, um grande abraço, beijão e tamo junto.